Memorização. CD1. Primeira etapa. Atenção, observação e associação. Muita gente confunde memória fraca com distração. Ambas são coisas diferentes, embora andem de mãos dadas. Pessoas dotadas de excelente memória podem ser distraídas. Você deve conhecer alguém que coloca os óculos na testa e perde um tempo enorme tentando encontrá-los. Isso é distração. Geralmente tenta-se justificar essa falha alegando memória fraca devido a excesso de trabalho, poucas horas de sono, preocupações e coisas assim. Aquele que se contenta com isso pode não ver razões para mudar. Contudo, ser motivo de caçoadas e chacotas por parte de parentes e amigos não deve ser agradável para ninguém. Se você adquiriu este programa de reciclagem em memorização e pretende fazê-lo por razões mais fortes do que simples curiosidade, precisa levar a sério as informações que vai receber e mostrar determinação ao fazer os exercícios que serão propostos. Só assim terá chances de desenvolver uma memória fabulosa. Alguns estudam técnicas de memorização, leem livros sobre o assunto e até contratam professores para ativar-lhes a memória. E depois, esquecem de pôr em prática o que aprenderam. Então argumentam que são velhos demais para aprender. É importante considerar que as habilidades são regidas por leis. A primeira estipula: toda habilidade desenvolve-se com a prática, até as respostas se tornarem automáticas e instintivas. A segunda lei determina: a habilidade deteriora-se quando não é aplicada, acabando por perder-se se negligenciada. Edward Lee Thorndike, psicólogo norte-americano, autor de trabalhos sobre dificuldades na aquisição de conhecimentos, autoridade em educação de adultos, declarou: a idade não é empecilho para a aprendizagem de novas profissões ou qualquer coisa que se queira fazer em qualquer etapa da vida. De fato, quando se quer aprender algo, encontra-se o caminho para isso. Costuma-se dizer que querer é poder. Isso é verdadeiro. Porém, o mesmo adágio, quando expresso no idioma inglês, mostra maior determinação. Where there's a wish, there's a will. Que em tradução livre pode ser interpretado como: onde há um desejo, há um meio de realização, pois é preciso estar-se determinado a vencer os obstáculos para alcançar o objetivo proposto. Então, e só então, adquirimos o poder, aquela força indestrutível que leva à realização. Portanto, o provérbio querer é poder ficará melhor colocado quando enunciado como poder é querer, pois somente aquele que realmente tem o querer conhece os meios que despertam o poder de alcançar o que quer. Se você quer ter boa memória, tem poder para isso. Não importa a idade, as atribulações ou as dificuldades que precise enfrentar. Você tem a força. Na realidade, a distração nada mais é do que falta de atenção. Se você coloca o lápis atrás da orelha e depois não consegue encontrá-lo, isso é mera falta de atenção. É sinal de que aquele gesto não foi suficientemente importante para ser registrado em seu cérebro. Para evitar isso, basta usar associações conscientes e atenção no que faz. Você sabe que pode e que é fácil fazer isso. Mas se ainda não tem ideia de como conseguir essa proeza, este programa vai ensiná-lo a fazer isso. Neste ponto, você pode estar pensando: tudo bem, mas como eu vou lembrar das associações que faço? No início, você vai realmente precisar de muita atenção e observação ao fazer as associações. É para conseguir isso que você está fazendo esta programação. Aliás, é por essa razão que esta etapa leva o título que tem: atenção, observação e associação. Ao ver os resultados acontecerem logo nas primeiras experimentações,
esses mesmos resultados servirão de incentivo para fazê-lo continuar. Você vai perceber que os olhos não podem ver quando o cérebro está ausente, e ele, por certo, não está presente quando você larga mecanicamente as coisas em qualquer lugar. A atenção leva você a pensar naquilo que está fazendo durante frações de segundo. Isso é o bastante para que o cérebro marque presença e dê atenção ao que você está realizando. Aí os olhos veem o que foi feito e o cérebro registra a proeza. Na próxima vez que puser o lápis atrás da orelha, faça uma associação entre os dois. Veja mentalmente o lápis sendo encaixado atrás da orelha ou visualize duas mãozinhas destacando-se da orelha para segurar o lápis. Isso é ridículo? Pois é assim que deve ser. Quanto mais ridícula ou absurda a associação, mais fácil será se lembrar dela. Adiante, vamos ver por quê. Platão, filósofo grego, discípulo de Sócrates, cuja filosofia era baseada na verdade, por não estar, segundo ele, nos fenômenos passageiros, mas nas ideias, dizia já alguns séculos antes de Cristo: todo conhecimento não passa de lembrança. Cícero, advogado, político e orador latino, afirmou: a memória é o tesouro e a guardiã de todas as coisas. Você não conseguiria acompanhar este raciocínio se não se lembrasse das 26 letras do alfabeto. Sem a memória, sem a capacidade de reter conhecimentos e fatos, seria impossível agir baseado em experiências anteriores. Cada momento da existência ou qualquer coisa que se fizesse teria de partir do nada, do zero. Tudo o que fazemos só é possível graças à memória. Na maioria das situações que enfrentamos, são as experiências passadas que nos ensinam como e o que fazer. O conhecimento acumulado elimina o longo caminho da tentativa e erro, mostrando o modo certo de fazer cada coisa. As antigas civilizações utilizavam-se de sistemas de memória para quase tudo, e é de se estranhar que esses sistemas não sejam conhecidos e aplicados hoje pela maioria das pessoas. Os poucos que descobrem como treinar a memória acabam se surpreendendo com a imensa capacidade de lembrar que adquirem, e com os louvores que passam a receber de todos. Alguns filósofos tentaram classificar os tipos de correlação de acordo com as quais as impressões mentais são revividas. Após concluída a tarefa, perceberam que as mesmas descobertas já haviam sido feitas 2000 anos antes, pois Aristóteles, filósofo grego, fundador da escola peripatética, que procura mostrar a natureza toda como um enorme esforço da matéria para elevar-se até o pensamento e a inteligência, já havia estudado e classificado as leis de associação, reduzindo-as a 3: contiguidade em tempo e espaço, semelhança e oposição. Augustin de Hippo já havia afirmado a mesma coisa. Sir William Hamilton, filósofo escocês, assim se pronunciou a respeito. Pensamentos que já coexistiam na mente permanecem associados para sempre. Para Sir William, essas leis poderiam ser reduzidas a 2: lei da simultaneidade e lei da semelhança. Na lei da simultaneidade, ele incluía a sucessão imediata no tempo. Na lei da afinidade ou semelhança, todas as outras formas de associação. Inconsciente coletivo. Estudos antigos, estreitamente relacionados à memória, são coerentes com a teoria do inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicólogo suíço contemporâneo, um dos fundadores da psicanálise. Ele afirmou: tudo o que julgamos haver criado ou descoberto já preexiste em nódulos de energia. Ao laborarmos a fundo sobre um assunto, criamos condições de entrar em harmonia com a onda energética pertinente a esse assunto, gerando a possibilidade de captar o conhecimento contido no nódulo correspondente. Ele afirma ainda que o estado de magia, gerado nesse instante,
só ocorre quando permitimos que a mente entre em total estado de relaxamento. Como exemplo, cita a experiência de Isaac Newton, matemático, físico, astrônomo e filósofo inglês, que achou a pista para as leis da atração universal, quando, ao repousar debaixo de uma macieira, observou a queda de uma maçã. De Arquimedes, sábio da antiguidade, que descobriu a lei da flutuação dos corpos, conhecida como o princípio de Arquimedes, enquanto tomava banho. De Thomas Alva Edison, físico norte-americano, que após pesquisar exaustivamente, encontrou o elo que faltava para a descoberta da fórmula da lâmpada incandescente ao despertar de um cochilo. Estas informações, aparentemente inócuas com relação ao estudo que estamos fazendo, na realidade têm muito a ver com memória. Primeiro, porque tudo isso é conhecimento que pode e deve constar de nosso arquivo de informações. Segundo, porque nos exemplos dados e numa infinidade de outros, o que levou esses homens a um resultado vitorioso em suas descobertas foi o uso correto da atenção, observação e associação em seu modo de pensar e em seu trabalho. Observação. A afinidade de pensamentos está ligada a objetos semelhantes ou parcialmente iguais. Quando pensamos em Alexandre, lembramos de César. Uma anedota puxa a outra, etc. Todas as ideias que são propriedade de uma mesma mente estão direta ou indiretamente associadas. Não fosse assim, elas seriam isoladas e inúteis. Portanto, é falsa a ideia que se tem de memória fraca. Não existe má memória. O que existe é memória treinada ou não. Quase toda memória destreinada é unilateral, ou seja, não está ainda capacitada a coordenar fatos. Há pessoas que se lembram de nomes e rostos, mas esquecem, por exemplo, números de telefones. Outras gravam números com facilidade, mas não conseguem recordar o nome das pessoas com quem precisam falar. Alguns têm memória retentiva boa, mas lenta. Só conseguem registrar uma informação horas ou dias depois, quando ela já deixou de ser importante. Outros são incapazes de retê-la além de um curtíssimo período de tempo. Ao aplicar os sistemas aqui expostos, você obterá memória rápida e retentiva para tudo o que desejar. A maioria das coisas que você memorizou até hoje estava inconscientemente associada a algo já conhecido ou do qual tinha lembrança. Este treinamento vai ajudá-lo a associar tudo o que quiser, usando o método de observação. Quando aprender a fazer isso, terá adquirido uma memória treinada. O sistema aqui mostrado vai servir de auxílio à sua memória normal ou real. É sua memória real que faz o trabalho para você. Há uma sutil diferença entre memória treinada e memória real. À medida em que utilizar este sistema, a diferença começará a desaparecer. Este é um aspecto positivo desta reciclagem. Após usar por algum tempo este método, de modo conscientemente dirigido, ele se tornará automático, e você passará a usá-lo instintivamente. Vamos fazer um teste para verificar seu atual poder de observação. Sem olhar o relógio, responda. O número 6 do seu relógio de pulso é em algarismo arábico ou romano? Pense um pouco antes de responder. Decida sobre a resposta como se fosse realmente importante acertar. Então, já tem a resposta? Agora olhe para o relógio e confira. Respondeu corretamente? Tendo acertado ou não, você olhou o relógio para verificar, certo? Então é capaz de dizer qual a hora exata que marcava? Provavelmente não. No entanto, você olhou o relógio apenas alguns segundos. Mais uma vez, você olhou, mas não viu. Não observou.
Faça essa experiência com os amigos. Note como quase todos olham, mas não observam. Tomamos algum espaço e nos alongamos falando sobre observação, dada a importância que ela tem no treino da memória. Agora vamos entrar em outro assunto que é também elemento de grande importância neste nosso treinamento. É a associação. Só se consegue lembrar de alguma coisa que tenha sido observada antes. Depois, é preciso associá-la na mente a algo que já conhecemos e de que nos lembramos. No que diz respeito à memória, a associação consiste simplesmente em duas ou mais observações, ligadas umas às outras. Quando conseguimos lembrar de algo, isso se deve ao fato de que, inconscientemente, o associamos a outro fato qualquer. Você já deve ter visto ou ouvido algo que o fez estalar os dedos e dizer: "Isto me lembra." Então você se lembrou de alguém, de um fato ou de algum assunto. O que você viu ou ouviu pode não ter relação alguma com aquilo de que se lembrou. Contudo, os dois fatos estavam ligados em sua mente. Você é capaz de fazer de memória um desenho que se pareça com o mapa da Inglaterra, da China ou do Japão? Da Inglaterra até pode ser, se você conhecer a frase do grande poeta brasileiro Castro Alves ao dizer: "A Inglaterra é um navio que Deus na Mancha ancorou." Se observar bem, poderá ligar rudimentarmente a figura do mapa daquele país às linhas de contorno de um navio. Mas e quanto à China? Ou o Japão, que é formado por um emaranhado de ilhas? Aí fica difícil, não é? Mas se mencionarmos a Itália, você e 95% das pessoas dirão, por associação, que lembra a figura de uma bota. Alguma vez você ouviu dizer ou observou que o contorno do mapa da Itália se assemelha a uma bota. O fato novo, o mapa da Itália, foi associado ao fato conhecido, a bota. A simples associação consciente ajuda facilmente a memorizar informações abstratas, conforme o exemplo que acabamos de dar. Através de sistemas e métodos, vamos mostrar como aplicar os princípios e ideias de associações conscientes para memorizar nomes, rostos, objetos, fatos, números, ideias, textos, etc. Vamos agora a mais um rápido teste ligado à observação e associação. Vamos lá? Preste bastante atenção. Você está dirigindo um ônibus que leva 50 pessoas. No primeiro ponto, 10 pessoas sobem e descem 17. No ponto seguinte, 5 pessoas entram e saem 10. Nas duas próximas paradas, descem 5 passageiros de cada vez, entrando 3 em uma e nenhum na outra. O motor do ônibus começa a falhar e ele para. Com a demora, alguns passageiros resolvem seguir a pé. São em número de 10. Após o concerto, o ônibus segue viagem e chega ao ponto final, onde todos os passageiros descem. Agora, sem reler o parágrafo, você vai responder a 2 perguntas. Se lhe perguntássemos quantas pessoas desceram do ônibus no ponto final, você provavelmente responderia de imediato. Portanto, a primeira pergunta é: quantas paradas fez o ônibus no total? Poucos acertam essa resposta, por imaginarem que somente o número de passageiros interessa. Como não imaginaram que o número de paradas fosse importante, não consideraram esse detalhe. Vamos agora à segunda pergunta. Mesmo que tenha acertado a primeira, temos sérias dúvidas de que acerte esta. Apenas 1 ou 2 pessoas em cada 100 conseguem isso. Sem tornar a ler o parágrafo, responda: qual o nome do motorista do ônibus? Tente isso com os amigos e verá que raramente alguém acerta.
Pelo fato de que memória, observação e atenção andam juntas, é impossível lembrar de qualquer coisa que não se observa. É extremamente difícil observar ou lembrar de algo que não se está interessado em memorizar. Isso leva a uma regra óbvia. Para melhorar sua memória, obrigue-se a ficar interessado e a observar qualquer coisa que deseje recordar. Para isso, use a atenção. Então, já descobriu o nome do motorista? Como dissemos, poucas pessoas conseguem acertar. Na verdade, é mais uma questão de atenção e observação. Dissemos na formulação do teste que você estava dirigindo um ônibus que levava 50 pessoas. A resposta, portanto, é seu próprio nome. Você estava dirigindo o ônibus. Se atacar com confiança qualquer empecilho da memória, com o pensamento de que vai lembrar, certamente conseguirá. A memória é como um funil. Cada vez que pensa ou diz coisas como tenho péssima memória, nunca consigo lembrar de nada, ou outros pensamentos dessa espécie, é como se estivesse colocando um pedregulho no gargalo do funil. Por outro lado, se pensar ou ficar repetindo coisas do tipo tenho ótima memória, sempre me lembro de tudo o que precisa ser lembrado, e coisas positivas como essas, estará retirando um a um esses pedregulhos e evitando que outros caiam no gargalo. É, pois, importante para você próprio que se habitue a confiar na sua memória e que pense sempre positivamente sobre ela. Para isso, existem métodos de reciclagem, como este que é ministrado pelo sistema audiotutorial, onde o texto gravado é correlato ao impresso no manual. É quase como ter um professor particular ao seu lado. Imagine que estou pessoalmente junto de você, dando-lhe todas as instruções e orientando-o o tempo todo. Quando não compreender alguma coisa ou quiser revisar qualquer parte do programa, pare e torne a ouvir a informação que não entendeu. Você irá tão rápido quanto desejar e poderá repetir qualquer parte que julgar necessária. No decorrer deste treinamento, você será solicitado a fazer diversos exercícios com o som desligado. Sempre que isso acontecer, eu direi: faça isso agora. Desligue o som. Haverá então uma pausa de alguns segundos. Quando terminar o exercício solicitado, ligue novamente o som e volte ao texto impresso. Lembre-se, você tem ótima memória. Precisa apenas treiná-la corretamente. Um bom método para conseguir isso é fazer todos os exercícios solicitados. Portanto, siga as instruções para, dentro de algum tempo, estar usufruindo de uma fantástica capacidade de memorização. Já a partir da segunda etapa, você estará aumentando extraordinariamente sua capacidade de memorizar através de exercícios práticos. Vai notar que o resultado de cada exercício aparece logo após concluí-lo. Isso significa que você estará tirando proveito desses benefícios a partir do primeiro exercício. Para tanto, ele deve ser feito com atenção e ser repetido tantas vezes quantas necessárias, até você admitir que já tem domínio sobre aquela prática. Falamos sobre a necessidade de atenção. Como estaremos trabalhando quase exclusivamente com imagens mentais, a concentração, que vai ser tratada na próxima etapa, também será de grande valia para você obter bons resultados. Os exercícios devem ser realizados sem interrupção. Antes de passar para a próxima etapa, verifique como está sua memória, realizando os testes que se seguem. Note que eles apresentam algum grau de dificuldade para quem ainda não tem memória treinada. Se seu índice de acerto for baixo, não desanime. Isso significa apenas que é hora de levar a sério a reciclagem que está iniciando sem desanimar.
Ao longo do treinamento, volte a fazer os mesmos testes e constate que vai resolvê-los com facilidade. Agora vá fazer os exercícios, ou deixe isso para amanhã se preferir. Apenas não deixe de fazê-los. Logo que confirme a real eficiência deste programa, indique-o a familiares e amigos, pois a divulgação deste material será feita principalmente por pessoas que, como você, tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Faça agora os exercícios das páginas seguintes. Final da primeira etapa.